E aí, vocês acreditam que eu estava agorinha com 3 blusas, uma delas é térmica, 2 calças, uma meia daquelas super peludinhas assim, sabe? Mas agora estou o quê? Me arrumando para caminhar. Ai, gente, eu amo frio, mas eu sofro tanto no frio por causa da esclerose, eu tenho rigidez muscular. O que é isso? Meus músculos, as juntas aqui, fica tudo duro. Eu fico dura, assim, sabe? E aí, como de manhã tá, quase sempre, né, tá garoando por causa do frio, eu não tô indo de manhã, que é o meu horário favorito das caminhadas, né? E agora eu tô indo num horário bem nada a ver. Que tem muitas pessoas na rua, muito trânsito, mas tô indo. Deixei meu funcionário trabalhando por mim. Passei um protetor no rosto, vou passar também nos braços. E ai, gente, bora lá. Mas sabe o que é? É que eu fiquei muito feliz, muito empolgada com a nossa próxima viagem. Sim, vamos viajar. E ai, tô muito empolgada. Umas coisas muito legais que eu vou mostrar em breve. Tô pensando ainda como é que eu vou fazer. Mas enfim, logo eu vou contar pra onde que é e tudo mais. E daí fiquei bem animada. Porque, gurias, enfim, queria estar gravando isso tão bonitinho, tão maquiadinha, arrumadinha, assim, sabe? Com uma carinha bem blogueirinha. Mas, não. Tô aqui fazendo, né, daqui a pouco, fazendo exercício físico como remédio, na força do ódio. Ai, faz parte, né? Gente, talvez eu tenha que trocar minha medicação da esclerose, você acredita numa coisa dessa? Tem grandes chances por causa que a médica... Vou ter que trocar de médico também. Minha médica vai parar de atender a Unimed. Ai, eu só tô cansada, sabe, guria? Eu tô assim, exausta de ter essa doença. Tô tentando não reclamar, porque eu tô super bem, né? Comparada a tantas pessoas sofrendo muito mais do que eu. Mas na boa, eu tô cansada de ter essa doença. Aí lá vai eu fazer tudo de novo. Um monte de papel. Isso que não é nem metade. Tudo que eu tenho que fazer... Porque a médica tá suspeitando que eu tô tendo uma reação alérgica à medicação, tipo uma asma, sabe? E aí ela pediu um monte de exames respiratórios, porque como vocês podem ver, eu vou falando e vou ficando bem ofegante. E assim, eu já era assim, só que depois da medicação, nossa, isso piorou muito. Mas eu vou lá antes que me dê mais preguiça. Ai, cheguei na minha parte favorita do treino, que é quando ele acaba. E, gente, eu fiz exercício 6 km, daí eu faço um treino funcional de musculação em casa com o próprio peso do corpo. E, guria, sério, meu pai, a gente sai pingando. Eu tenho um tempinho aqui. E todo esse exercício que eu fiz, a paçoca tá aqui, ó. Agora que ela está se mexendo. Mas deixa eu falar que eu passo por 2 lugares que sempre estão fechados. Hoje eu passei e tava aberto, porque, né, é de tarde agora. Mas até que foi um horário ok, assim, de fazer caminhada. Tem 2 lugares que eu gostaria muito de entrar lá e perguntar por quê? Você sabe quem eu sou? Sou só uma curiosa mesmo. Gente, tem um lugar que é um negócio de odontologia, uma clínica odontológica, que tem a foto de uma mulher, tipo uma dentista, com uma cobra cor-de-rosa, que é a cobra celeste do Castelo Rá-Tim-Bum em volta dela. E se eu não me engano, a cobra celeste tem 2 dentinhos e uma linguinha. Eu acho que é isso, né? E eu tenho vontade de perguntar por que raios a dentista tá com uma celeste em volta dela. Eu não consigo entender. Outra coisa que eu fico, cara... sério, péssimo, péssimo, péssimo. Eu passo por uma funerária feminina. Vocês acreditam? Tá escrito nananana, serviços funerários feminino ou femininos, uma coisa assim. Eu tenho tanta vontade de entrar lá e perguntar se eles só enterram mulher. Sério, gente, eu tenho muita vontade de perguntar, porque na minha cabeça só faz sentido isso. Serviços femininos significa que é operado por mulheres e só enterra mulher. Mas, gente, essas ideologias de hoje em dia, elas bagunçam a cabeça, né?
dos vivos. Só dos vivos, porque quando a gente morre, a gente não sabe coisa alguma. A palavra do Senhor já diz, né, que os mortos não sabem coisa nenhuma. Mas sério, essas ideologias que eu fico... não faz nem sentido. E a Pança vai continuar dormindo na sua caixinha de papelão, feito uma cabaninha pra ela. Não adianta ter coberta bonita aqui, sabe? Ela não dorme nas caminhas bonitas, ela ama uma caixinha de papelão. Quem congela sempre tem. Eu congelei bolinho de PTS, tipo uma almôndega quase. Eu sempre faço, né, esses bolinhos. E, gente, tô aqui comendo. Esse tá sendo meu almoço. Bolinho de PTS com um monte de ketchup. Ainda bem que já tá acabando já, porque eu sei que é uma coisa que faz mal. Só que eu gosto tanto. Só que pelo menos eu não fritei no óleo, né? Fritei na air fryer, então dá um desconto. E sobremesa é amêndoas. Queria brigadeiro. Mas amo amêndoas também. Mas, ó, aqui já tá a parte não saudável do almoço. Depois do almoço, quero sentar e conversar sobre a palestra Tudo Comunica. E tinha mais alguma coisa que até lá eu lembro. Arrumei o meu cantinho, novamente, da leitura. Ali é a paçoca escondida, né? Coloquei uma caminha pra ela ali. Eu preciso arrumar essa parede, né? Tem que pintar ali, tinha uma mesa, por isso que tem uma bancada, na verdade. Por isso que tá aquelas marcas. Mas está para chegar algumas mesinhas e umas almofadas, umas coisas de decoração que eu comprei bem bonitinho, porque eu quero fazer um cenário para gravar os vídeos de resenha, tem bastante coisa para gravar. Oi, Pança. Oi. Vamos conversar. Olha só como meu cabelo fica liso. Eu dormi com ele molhado, passei... Molhado não. Primeiro day after. E aí eu passei um olhinho e ele fica bem liso, assim. É que eu mudei o shampoo também. Preciso voltar pra um shampoo que eu sei que deixa ele mais ondulado. Tirar que tá pegando reflexo, né? Então, vamos conversar. Tá pra chegar umas coisinhas que eu comprei pra fazer o cenário aqui. Não pra fazer o cenário, pra decorar mesmo. E daí eu já quero fazer um cenário pra gravar os vídeos de resenha. Tem alguns produtos que eu quero mostrar aqui pra vocês. E aí eu vou deixar arrumado esse cantinho. Na verdade, esse sofá é um sofá que eu preciso reformar. Ele tava no nosso quarto. E aí eu trouxe ele pra cá, eu adoro esse sofá. Só que ele tá meio feio, assim, ele é pra ser branco, né? Mas imagine, ele tá com a gente desde que a gente casou, então meu celular tá dando pouco espaço. E aí, ele cortou ali, não sei o que eu tava falando direito. Mas é um sofá que a gente gosta bastante, eu amo ele, é um sofá da Tok Stock, é um sofá muito bom, eu quero reformar. E aí esse é meu cantinho devocional, assim, que eu gosto de sentar, aí pega a luz direto, eu adoro esse canto aqui. E aí eu comprei umas coisinhas pra fazer uma decoração e pra colocar a Bíblia, os materiais que eu uso pro Bible Journal. Mas vamos conversar, né, gente? Aconteceu a palestra Tudo Comunica e eu nem vim aqui contar. E eu tava numa fase, assim, loucura da vida. Fiquei chateada e cansada com a possibilidade de trocar de tratamento, vou ter que trocar de médico, então essas coisas assim, dá uma exaustão da gente, tipo, canseira assim mesmo, sabe? Mas tá tudo bem. E a primeira palestra completa da Tudo Comunica foi na Igreja Nações, foi muito legal, sério, foi uma bênção, assim. Eu fico muito feliz e emocionada porque Deus nos usa apesar de nós, porque eu sou toda errada, esqueço as coisas, às vezes não tem nexo, enfim, toda torta e ainda assim eu sinto que Deus me usa, sabe, para compartilhar um pouquinhozinho do conhecimento que eu tenho com outras mulheres através dessa palestra que eu vou deixar aqui não, eu vou convidar você para ir lá pro meu Instagram, tem um destaque chamado Tudo Comunica, lá tem tudo sobre essa palestra, uma palestra para mulheres cristãs. Ela não tem custo, é mais pra gente sentar, conversar, que tudo comunica. E foi muito legal. E aí as próximas datas eu vou estar no mês que vem em Colombo, em agosto no Tatuquara. Mas tem mais algumas datas aí que a gente tá conversando para estar em outras igrejas. E a ideia é, eu vou aonde Deus mandar. Então, me convidou, eu estou dentro e para mim vai ser uma alegria estar com as mulheres da sua comunidade, da sua igreja, do seu pequeno grupo, da sua célula, pra gente conversar, que tudo comunica. Foi muito legal. O que mais que eu queria conversar, que daí eu fiquei um tempão assim, sem falar? Eu acho que era isso, gente. Tô muito empolgada com a viagem, né? Falei pra vocês, vai ser uma viagem muito legal.
a gente vai conhecer... Deixa eu pensar se eu falo aqui quando que eu vou lançar esse vídeo. Acho que eu vou segurar um pouquinho, esperar um pouquinho mais. Então me siga nas redes sociais e... porque daí eu vou compartilhando um pouquinho lá. E eu quero saber se vocês querem ver aqui no vlog ou aqui no canal, não sei como que eu vou dividir ainda esse vídeo, o preparo para viagem, tipo, como que eu separo os looks, né, pensando estrategicamente que tudo comunica, arrumando a mala, essas coisas. Vocês querem ver? Deixa aqui no comentário, eu quero acompanhar tudo, eu quero ver que daí eu gravo. E essa semana eu tinha prometido de visitar minha amiga com o baby dela. Mas, gente, eu tô tão cansada. Eu falei, né, que eu tô cansada, assim, e é um cansaço psicológico, assim, de ter que marcar esses exames. Inclusive, eu preciso preciso marcar ressonância, preciso marcar um monte de exame lá, que eu preciso fazer. Não tem tanta urgência, mas eu tenho que marcar. E daí isso me suga, assim, sabe? Minha vontade é passar agora 12h15. O resto do dia, o resto da tarde assistindo série e, sabe, só, tipo, sobrevivendo. Então, os rolês vão ficar pra semana que vem. Deixa eu pentear meu cabelo e daí a gente vai conversando. Gente, eu uso essa toalha como... Eu não seco o meu cabelo com toalha normal que seca o corpo. Eu seco com uma camiseta, na verdade. Isso aqui é uma camiseta, coitada da camiseta, já tá velha. Eu preciso comprar, na verdade, um tecido assim. Eu lavo ela e ela é uma camiseta, eu acho que é 100% algodão. Eu preciso comprar esse tecido e pedir pra minha mãe fazer uma toalha só pro cabelo. Porque eu senti que depois que eu comecei a fazer isso fazem anos que eu faço assim, meu cabelo melhorou tanto o frizz, melhorou tipo muito assim. Então eu só seco meu cabelo com essa camiseta de algodão. Outra coisa que eu vi que fez muita diferença na finalização do meu cabelo é finalizar ele bem molhado. Cara, isso deu uma diferença absurda. Deixa eu pegar um lixeirinho, porque esse é o momento que as cacheadas onduladas penteiam o cabelo, né? Minhas amigas aqui, compatriotas, sabem do que eu tô falando, porque a gente não penteia o cabelo seco, né? A gente só penteia o cabelo molhado. E aí eu vou finalizar o cabelo e vou conversar um pouquinho com vocês. Depois também eu vou dar um tapa aqui nessa sobrancelha, no bigode, dar uma ajeitadinha nas coisas. Dona Pançoca está dormindo ali na caixinha, que eu coloquei um tecido por cima, porque ela gosta mais. E tava experimentando alguns looks e, gente, eu tô tendo muita dificuldade. Vai ter uma programação que o dress code, que é o código de vestimenta, é tudo preto com tênis branco. Ok, acho legal, né? Só que eu acho que não comunica, tenho plena certeza, que não comunica o que eu penso que deveria comunicar, que é coisa alegre, feliz, felicidade, louvor, adoração. Aí eu tô tendo muita dificuldade nisso. Primeiro que eu nem tenho calça preta, mas, né, tô me desfazendo aos poucos, assim, e depois que eu refiz a minha análise, redescobri que o preto está na minha cartela. Mas o preto, mesmo estando na minha cartela, ele não comunica o que eu quero comunicar. O que o preto comunica? É uma reflexão, né? O que o preto comunica? Seriedade, força, a pessoa comprometida, né? Ele comunica luto também. Então ele comunica todas essas coisas, né? Compromisso. Não é que eu não queira comunicar isso, mas eu consigo comunicar tudo isso. Agora eu venho com água, tá? Aqui não tem mais esse produto, é água agora, acabou. Eu consigo comunicar todas essas coisas, se eu quiser, com um verde escuro, que daí, né, já não é preto, com um azul. Azul é maravilhoso. Azul, um tom mais escuro. Aí, assim, amiga, tô tendo um pouco de dificuldade pra compreender. Mas eu sou muito boa em seguir regras. Então, a gente só segue e vem na internet falar nossa opinião, porque, né, ninguém pediu. Aí, se você tá aqui vendo, daí é outra história. Mas, enfim,
Só tô pensando na roupa que eu vou, separei, né? Vou experimentar. Porque eu não consigo trazer alegria pra um look todo preto. Trazer felicidade pra um look todo preto, né? Ele chega antes de mim, antes de eu abrir a boca, antes de eu sorrir, ele já tá comunicando. A cor, né, já tá comunicando. Ó, gente, tá vendo esse barulhinho? Quando faz esse barulhinho, é sinal que o meu cabelo vai ter uma finalização legal. Porque tem bastante água. Aí eu divido o lado dele, né? Aí começa a escorregar da mão. Divido. E vou... Já penteei, já desembaracei e tal. Vou amassando ele. Aí agora, esse aqui vai lá pra trás. E daí pego essa outra metade. Que eu divido como Jesus tocar no coração na hora. Tem gente que faz isso no banho. Eu já fiz uma vez no banho. Cara, mas não funcionou pra mim. Eu gosto de coisa prática. Não acho essa finalização prática. Mas fica tão bonito que acaba que compensa. Vocês estão vendo que é a primeira vez que eu desembaracei com a minha escova diferentona. Todo mundo me pergunta da minha escova diferentona. Preciso tirar os cabelos dela. É uma escova da Tang Li, que é uma marca famosa de escovas e tal. Eu ganhei essa escova faz muitos anos pra desembaraçar o cabelo na água, justamente para cabelo ondulado cacheado. Ela foi desenvolvida para isso. E ela é bem resistente, como vocês podem perceber. E depois eu junto. Aí eu venho com esse... Tô usando esses dois. Que eu já tem resenha aqui, tá? Sobre esse daqui da Inoar, que é tipo uma máscara. Tipo, não. É uma máscara de hidratação. Só que ela funcionou muito bem como creme de finalizador. Que também dá pra fazer os dois com ela. Eu gostei bastante. Tenho usado assim. E daí eu molho, vou desembaraçando com a mão depois que eu faço a escova. Venho molhando. Lembre-se que nunca na raiz, tá? Condicionador e finalizador, nunca na raiz. Só do comprimento pra cá. Aí eu venho com esse creme de pentear, também da Inoar. Aí esse daqui tem que ser bem pouquinho, guria. Porque ele pesa. Aí esse eu venho só na pontinha. Fez o barulhinho de check, check. Daí agora eu ainda estou aprendendo. Na verdade é que meu cabelo precisa atualizar o corte dele, né? Mas eu ainda tô aprendendo a finalizar a parte da frente. Mas geralmente eu tenho feito assim. Pego um tanto aqui. Como já tem bastante creme, eu só vou modelando e molho. Aí eu vou penteando aqui um pouquinho mais pra frente, sabe? Com os dedos. Mais pra frente, esse topo aqui da cabeça. Pra ele secar, finalizando bonitinho. Só que eu gosto de ficar mudando os lados, né? Eu não tenho um lado certo de deixar o cabelo. Tô aprendendo ainda. Se você tiver dicas de como fazer isso, você me manda. Eu solto de um lado do outro e venho amassando de novo. Aí depois que eu faço tudo isso, eu venho com a minha camisetinha aqui, velha de guerra. Limpo a mão porque começa a me dar uma agonia. E com o lado mais seco que eu encontrar dela, eu venho com a camiseta fazendo isso aqui, ó. Tem um método que eu usava também, que se chama, acho que é plopping. Que você, tipo assim, joga o cabelo em cima da toalha, da camiseta, do que você for usar pra secar. Faz uns coquezinhos, tipo da Princesa Leia, sabe? Um aqui, outro aqui. E deixa enrolado com o tecido até ele dar uma secadinha, assim, porque modela bastante as ondas e os cachos. Mas eu já falei pra vocês que eu gosto de praticidade. E eu não acho isso muito prático. Então eu venho amassando. E daí eu deixo secar ele natural, assim, sabe? Depois, quando ele tá quase seco... Ó, é isso que eu não entendi ainda muito bem como eu gosto mais, sabe? Eu deixo ele secar um pouco desse lado, às vezes eu dou uma prendida, deixo secar um pouco do outro lado, pra ele ter esse movimento que eu gosto depois. Aí, a hora que ele estiver quase seco, eu venho com esse olhinho. Esse é meu favorito, da Lola. Eu acho que tem resenha dele, não lembro. Ou é dele ou é dos primos dele.
mas tem um de cenoura que é muito bom, esse daqui que eu amo. E aí quando ele tá quase seco, eu espalho um pouco na mão e venho quebrando o durinho do creme assim, fica, ó, filé. Um ângulo um pouquinho diferente, porque eu vou fazer minha sobrancelha. E aí, já faz um tempo já que eu faço sozinha. Faço sozinha e tiro um pouquinho dos pelos aqui, vou ir fazendo. Eu aprendi a me virar assim, sabe? Ai, o negócio que eu falei, depois eu fiquei pensando, né? Eu falei ali que eu sou muito boa em seguir regras, desde que eu concorde, né? Óbvio, né? Óbvio. Senão a gente precisa conversar. Mas isso é só uma conversa, assim, bem de boa. Eu acho legal ter a paleta de cores, entendo o objetivo. Só o preto que me pega, assim, que não comunica o que eu acho que seria mais interessante comunicar. Basicamente é isso. E aí, gente, Nossa, eu já sofri muito com sobrancelha, né? Que minha sobrancelha tem uma falha horrorosa. Então, quando a gente tira com a pinça, o pelo sai na raiz, né? Então, ele vai enfraquecendo o pelo. Tem, assim, né, uns mais gritantes, assim, que eu venho com a pinça. Mas, basicamente, como que eu faço? Como eu tenho medo de tirar algum pelo que não é pra tirar, eu venho com essa ferramenta aqui, que é tipo uma faquinha. E aí, eu só venho tirando ele superficialmente, ó. Não tô aconselhando você fazer o mesmo, tá? Porque tem uma séria chance disso dar muito ruim, de cortar metade da sobrancelha. Mas, pra mim, funciona. Porque daí eu só tiro o excesso e o desenho dela eu mantenho. E só sai esses pelinhos assim, não sai na raiz, tá vendo? Não. E aí o fato, tipo assim, se eu errar, ó, bem aqui a falha que eu tenho. Se eu errar, não é aquele pelo que eu tô tirando na raiz toda hora pra enfraquecer ele. Eu só tiro ele raspando, né, superficial. Então não enfraquece a raiz. Pronto. Ó, é rapidinho. E aí nessa falha aqui, conforme eu vou penteando, vai dando uma consertadinha. Às vezes eu passo uma sombra. Faz muito tempo que eu faço desse jeito. Bem rápido, simples. E agora eu vou tirar o bigode também, com essa mesma ferramenta aqui. Depois que a gente aprende que quando a gente só raspa o pelo assim, não engrossa o pelo e tudo, aquele blá 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 que a gente já ouviu um dia na vida, você só não tira a força dele crescer, né? Você só tira ele superficialmente. Nossa, eu sempre uso essa ferramenta pra tirar o buço, pra fazer a sobrancelha desse jeito. Faz muito tempo que eu faço assim. Depois que eu mudei, eu fazia lá em Curitiba com a Pamela. Aí eu fiz com algumas profissionais aqui na fazenda e não me identifiquei muito, sabe? Aí depois eu mesma dou um jeitinho em casa e tá ótimo. Amiga, se você soubesse a correria que tá, são 4h30 agora. E esse é o horário pra dar conta das coisas. Eu não vou virar agora, senão vai dar mau trabalho. Mas tá aqui eu colocando as coisas pra lá. E, gente, uma correria. Ontem o coral, sim, gente, participa do coral, foi cantar e eu não tirei uma foto com as minhas amigas. Não fiz um vídeo. Eu falo pra vocês que eu sou a pior blogueira que existe. E isso é uma verdade. Mas é que o real consome tanto da gente, né? Então eu preferi ficar com o real, com a vida real. Vou ver se eu coloco uns vídeos aqui da galera que gravou da apresentação do coral. E correria absurda. Essa semana tem PG, tem muito trabalho, muitos compromissos de saúde, tem muita coisa, mas vai dar certo, vai dar boa.
missão que os anjos gostariam de fazer. E é por isso que nesse momento nós vamos louvar e agradecer esse grande e poderoso Deus, que é o único digno de toda honra e glória para sempre. Tem nem vergonha, né? Postando essas bagunças, mas ó, o lookinho ficou bonito. Ficou legal, vai? Livros para acompanhar. Opa! Livros para acompanhar. Esse daqui de baixo eu já tinha mostrado, né? Livros para acompanhar. Bolsa com bastantes coisas e bora lá que hoje o dia vai ser longo. Bem, agora que eu coloquei o celular para gravar, desligaram a luz do poste por causa quando amanhece. Acho que é por sensor essas luzes públicas, né? Deve ser. Gente, tá uma chuvinha. E aí eu faço assim, quando eu tenho algum compromisso assim que envolva, né, esclerose e tal, eu tento colocar algumas coisas legais ali no meio pra dar uma maciada, né? Não só a questão da esclerose, as outras coisas da vida, né? A vida da gente é tão puxada. E hoje eu tinha planejado em ir no mercado municipal, que eu vou estar meio perto, né? Faz muito tempo que eu não vou lá, muitos anos. Mas não sei se vai rolar com essa chuvinha. Não sei mesmo. Vamos ver, mas eu tava super afim de ir lá conhecer. Tem alguns empórios veganos e vegetarianos lá, com os produtos diferentes. Eu queria ver, assim, sabe? Passear. Aquela coisa de ver coisa diferente, fruta diferente, de ver coisas diferentes, assim. Isso me faz muito bem. Mas não sei se vou, por causa dessa chuva. Tô com um pouquinho de preguiça. E daí, ai, olha, se eu contar todo o rolê de hoje, vamos ver se vai dar, né? Mas tô achando que não vai dar, não. E eu que fiz uma debrice. Deixa eu contar aqui pra vocês. Vim fazer um exame, né? Eu falei que eu queria ir no mercado municipal, né? Mas eu fiz uma debrice junto com uma fazendice. Mas é a palheta do carro que a gente tem que trocar, né? Faz esse barulho. Fiz uma debrice junto com uma fazendice que eu não sabia que fechava na segunda-feira. E olhei no Google, bem bonitinha, né? No Google dizia o quê? Fechado. Aí eu pensei, não, acho que é um bug, né? Imagine que o mercado municipal vai estar fechado na segunda-feira. É, gente, o mercado municipal tá fechado na segunda-feira. Deixei o carro no lugar onde eu ia fazer o exame. Fui de a pé no mercado municipal, eram umas 2 quadras pertinho, porque eu queria muito uma comidinha do amor, queria dar uma passeada. E tava fechado. Mas é bom pra aprender, parar de ser teimoso. Porque teimoso, na verdade, é quem teima comigo, né? E eu me lasquei. Mas eu fiquei muito feliz porque eu consegui estacionar de ré bem bonitinha dentro do estacionamento do prédio. Tô conseguindo até falar e dirigir e gravar junto. Sério, eu tô me sentindo, tipo, muito evoluída. Uma motorista muito evoluída. Tô muito feliz que as coisas têm dado certo. E eu tenho gostado de dirigir. Chovendo e eu não me deu nem dor de barriga. Dirigir chovendo no centro, minhas amigas, olha, me dava até piriri, eu acho que se eu precisasse, sabe? Mas graças a Deus é a prática, é a gente tendo paciência, as coisas vão dando certo, né? Essa paleta tá enchendo o saco, né? O barulho dela. Mas agora eu tô pensando que eu queria a comidinha do amor, queria ir num cafezinho legal, mas lá não sei se vai estar aberto, não temos muitas opções na fazenda, né? De cafés, assim. E eu nem vou pra tomar café, viu? Porque eu nem tomo café. Eu queria nem sei o que eu queria. Queria sentar num lugar gostosinho, sozinha, comer uma comidinha. Mas eu acho que vai ficar pra uma outra oportunidade. Porque na segunda-feira, né, as coisas estão fechadas e não temos muitas opções na fazenda. E eu me senti muito, muito, muito vitoriosa porque eu consegui vir embora do centro sem usar o GPS. Eu sabia o caminho, cara, eu sabia o caminho pra vir embora do centro. Ai, que legal. Sempre quis fazer isso, sempre quis chegar nesse nível.